Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal do professor Jefferson Sbardella, onde você sabe o objetivo é compartilhar conhecimento sobre direito imobiliário. Peço a você que se inscreva no nosso canal, ative o sininho para receber as notificações e também se inscreva lá em nossas redes sociais, professor Jefferson Sbardella, lá no Instagram e também no Facebook. Hoje o assunto é a questão da penhorabilidade do bem de família do fiador em contrato de locação. Nós sabemos que a lei 8009, lá de 1990, ela exclui algumas hipóteses em que eu não posso alegar, me opor a uma execução alegando que meu bem é um bem de família. Uma delas é quando a pessoa é fiadora em contrato de locação. Agora, recentemente nós tivemos uma discussão no STF se essa penhorabilidade ela excluiria quando o fiador ele afiança uma locação de imóvel comercial, e o STF decidiu a respeito e decidiu favoravelmente aos locadores, ou seja, o fiador, mesmo que o imóvel afiançado seja uma locação, por exemplo, de um imóvel comercial, ele poderá sim perder o seu bem de família. Vamos ver o que diz a Lei 8009. A Lei 8009, em seu caput, diz o seguinte, no artigo 1º. O imóvel residencial próprio do casal, então, aqui nós estamos tratando da Lei do Bem de Família, que é a Lei 8009 de 1990. Artigo 1º. O imóvel residencial próprio do casal ou da entidade familiar é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nela residam, salvo nas hipóteses previstas nessa lei. Então, a lei ela quer salvaguardar o bem de família, aquele bem que é a única residência daquele casal ou daquela entidade familiar. Todavia, tem alguns casos, e aí entra o fiador do contrato de locação, tem alguns casos que a lei não protege. Então, está lá no artigo 3º da Lei 8009. A impenhorabilidade é oponível em qualquer processo de execução civil, fiscal, previdenciária, trabalhista ou de outra natureza, salvo ser movido. Aí aqui vem as exceções, vem quando eu não posso me defender alegando ser bem de família, ou eu até posso me defender, mas não vou conseguir usar esse benefício. Seria quando essa ação de execução é movida pelo titular de crédito decorrente do financiamento destinado à construção ou à aquisição do próprio imóvel, no limite dos créditos e acréscimos constituídos em função do respectivo contrato. Então, aquele empréstimo contraído para financiar o próprio imóvel, né, ele é um crédito que eu não vou poder me opor dizendo, o meu bem é um bem de família, né, se eu usei o crédito para comprar ou para construir aquele próprio imóvel. Outro inciso, que é o inciso 3º, pelo credor da pensão alimentícia, resguardados os direitos sobre o bem do seu coproprietário, que, com o devedor, integre união estável ou conjugal, observadas as hipóteses em que ambos responderão pela dívida. Então, para crédito de pensão alimentícia também, eu não posso dizer, mas o meu bem, o meu imóvel é um imóvel de família. Outra hipótese, para cobrança de impostos predial ou territorial, taxas e contribuições devidas em função do imóvel familiar. Então, os tributos, né? Eu posso perder esse imóvel, mesmo dito imóvel de família, se eu estiver devendo tributos ou taxas que decorrem do uso do próprio imóvel. Outro inciso, para execução de hipoteca sobre o imóvel oferecido como garantia real pelo casal ou pela entidade familiar. Então eu não posso
oferecer, não seria lógico eu oferecer esse bem em garantia hipotecária e depois me opor à execução alegando que esse imóvel é bem de família. Então, claro, não vai se enquadrar nas hipóteses de proteção. Outro inciso, por ter sido adquirido com produto de crime ou para execução de sentença penal condenatória, ressarcimento, indenização ou perdimento de bens. Então, se também foi objeto de aquisição com produto de crime, também eu não vou poder opor dizendo que é bem de família. E aí vem finalmente a questão aqui do fiador. Vejam, por obrigação decorrente de fiança em contrato de locação. E aí é que veio toda essa discussão que levou bastante tempo. Primeiro, foi discutido, olha, é justo, não é justo o fiador perder seu próprio bem de família em razão de ter prestado fiança num contrato de locação para uma terceira pessoa. E aí, isso foi definido que se essa locação para que ele estava afiançando era uma locação residencial, aí o STF não tinha mais dúvida de que sim, era aplicável a regra. O que ficou se discutindo nos últimos tempos foi se esse imóvel locado que esse fiador afiançou era um imóvel comercial, se mesmo assim ele poderia chegar ao ponto de perder o seu próprio imóvel, o seu bem de família, em razão de ter sido fiador num contrato de locação comercial. E o STF disse que sim, que ele pode sim perder o seu bem de família. Então vejam, o bem de família é uma proteção, aquele único bem da entidade familiar, mas eu posso, os credores podem então requerer mesmo assim em algumas hipóteses, né? A questão da hipoteca, o credor hipotecário pode então tranquilamente penhorar o bem de família, o credor da pensão alimentícia, o credor de tributos e também o credor da locação, seja ela comercial, seja ela residencial, que a pessoa tenha prestado fiança. Então, o fiador ele responde com todos os seus bens. Quando ele presta uma fiança locatícia, ele responde com todos os seus bens, inclusive com o bem de família. Isso está na lei e agora o STF então confirmou essa situação, tá certo? Esse era o vídeo de hoje. Então, cuidado, o fiador, se você for fiador numa locação, seja ela residencial, seja ela comercial, você responde com todos os seus bens, inclusive com o seu bem de família. Então, muito cuidado na hora de prestar uma fiança, tá certo? Aguardo vocês no próximo vídeo, espero que tenham gostado. Um grande abraço.